ex-presidente Jair Bolsonaro se disse orgulhoso de ter trabalhado na indicação de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para o governo do estado de São Paulo. O ex-presidente, então, Jair Bolsonaro, gravou um vídeo nesta quinta-feira, hoje, no feriado, com elogios ao seu pupilo sobre a Rio Santos, rodovia que foi afetada por tempestades em fevereiro, que já foi reconstruída com esforços federais e estaduais. Vamos assistir então um trecho da fala do Bolsonaro a respeito do seu pupilo Tarcísio de Freitas. Eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, com a indicação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço ao meu amigo, capitão Tarcísio de Freitas, pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo, pelo exemplo que ele deu, vindo aqui, atendendo em loco, ficando praticamente uma semana aqui na região, recuperando a Rio Santos. Um abraço, Tarcísio, meus parabéns a todos de São Paulo que votaram no Tarcísio, e aqueles que não votaram, que estão conhecendo agora, com toda certeza, no futuro, serão lembrados desse grande governador que nós temos. 6 horas e 50 minutos. Repita. 6h50. E ó, a proximidade dos dois não foi abalada, mesmo com a derrota de Bolsonaro na eleição do ano passado para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No final de maio deste ano, Tarcísio de Freitas até convidou Bolsonaro a se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, inclusive a ir em um evento de policiais militares. Rogério Calazans. Bom, eu acho que... Tarcísio de Freitas é cria do Bolsonaro ou não é bem por aí? Politicamente, sim. Eu acho que do ponto de vista político, sim. Do ponto de vista da capacidade técnica, não. O Tarcísio é um militar, já era um servidor de carreira, tem inclusive um conhecimento, aliás, é conhecido no meio exatamente pela sua competência, um profissional ilibado, competente. Então, nesse ponto de vista, irretocável, a construção feita por ele próprio. Agora, politicamente, sim. Inclusive, salvo engano, foi ontem que nós comentamos alguma coisa aqui na bancada e falamos sobre a difícil capacidade de transferência de votos. São poucos políticos que conseguem transferir votos. O Lula conseguiu transferir votos lá para Dilma em 2010 e o Bolsonaro tem essa capacidade também de transferência de votos. Então, a construção política do Tarcísio passa, sim, pelo ex-presidente Bolsonaro. Agora, o Tarcísio, obviamente, uma vez eleito, uma vez que começou essa carreira político-partidária, ele tem voo próprio e tem se dado muito bem. Até porque parece um trocadilho com o partido dele, né? Mas ele tem assim, uma postura republicana. Não é só porque ele é do Republicanos. Ele já mostrou um relacionamento institucional saudável com o governo federal, ou seja, não tenta marcar um campo político a qualquer custo, pensando na administração do governo de São Paulo, e eu não tenho a menor dúvida que o Tarcísio é o nome em algum momento, não sei quando, mas é o nome para a presidência da República. Ô Celestino, já aproveitando o gancho, a fala aqui do nosso amigo Calazans, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira, uma suposição. Se o Bolsonaro não ficar inelegível, lembrando que o TSE vai votar então a respeito da inegibilidade dele agora no dia 22 de junho. Se ele não ficar inelegível, em 2026, quem que vem para candidato à presidência? Tarcísio ou Bolsonaro? Minha outra pergunta é o seguinte: até que ponto é importante para o Tarcísio de Freitas ter a sombra do Bolsonaro? O Bolsonaro, com certeza, se ele ficar elegível, em 2026 será ele o candidato, mesmo porque o Tarcísio está no primeiro mandato de governador e tem muito a fazer por São Paulo. Ele precisa fazer o prefeito o ano que vem e isso tudo passa pela mão do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é importantíssimo na carreira política do Tarcísio, foi ele que fez, e essa gratidão o Tarcísio demonstra em qualquer discurso feito pelo Tarcísio, inclusive hoje na Marcha para Jesus, onde o Messias foi vaiado. O ministro do Lula foi vaiado? Exatamente, foi essa? Não foi o Messias, ministro da AGU. Mas o ministro da Verdade, o Ministério da Verdade, criado pelo Lula, o Jorge Messias. E o Tarcísio
foi muito aplaudido. O Bolsonaro está em Ilhabela, né? Ele passou pela cachoeira ali que transbordou durante fevereiro e devastou, né, parte de algumas cidades litorâneas de São Paulo. Ele causou tumulto, inclusive, na parada dele, causou tumulto lá na praia. E o Lula magnífico está lá em Aratu, a 30 quilômetros de Salvador, numa base naval, escondido, que ele não pode aparecer, né? Inclusive, ele foi chamado para a Marcha de Jesus e declinou ao convite, mandando o Messias lá, que foi vaiado. Doutora Monique, você concorda com a fala do Celestino a partir do momento que ele fala que se o Bolsonaro ficar elegível para 2026, o Tarcísio de Freitas ele não vai tentar a presidência? Eu acho que ele não concorre contra o Bolsonaro, não. Eu não sei se o Bolsonaro vai ser a primeira escolha do partido, se ele vai querer sair, né, a concorrer aí à presidência novamente. Acho que tem muita coisa meio obscura ainda, muita coisa para ser decidida. A gente tem visto o posicionamento da direita assim, meio confuso, eles não conseguem definir nem quem que vai sair para prefeito, de concorrer à prefeitura de São Paulo. Então a gente olha lá na frente para a presidência. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer dentro do PL, apesar do Bolsonaro ser o grande nome do partido e ele ter essa capacidade aí de liderança como um todo, né? Apesar disso, o Bolsonaro ainda é um nome muito polêmico e que divide a opinião da população que vota, né? Então, o partido precisa pensar como um todo. Francês, um minutinho. O Tarcísio ele será cortejado por todos os candidatos até definir as alianças da disputa da presidência no próximo pleito. Ele comanda um estado que tem 34,6 milhões de eleitores, é um potencial incrível. E eu acredito que o Tarcísio jamais trairá o Bolsonaro, porque ele tem formação militar, inclusive atuou no Haiti, atuou no governo Dilma Rousseff também, e ele tem formação militar e ele respeita, e essa formação militar tem no cerne o respeito aos superiores. Eles são grandes amigos, foi a ideia dele ser candidato a prefeito de São Paulo, embora seja carioca, né? Foi do Bolsonaro, o Bolsonaro bancou, ajudou e com certeza foi um dos responsáveis pela eleição do Tarcísio em São Paulo. Então são dois aliados, dois amigos, e eles vão ficar assim trocando figurinhas, um elogiando o outro, até a próxima eleição. Celestino? Não, a respeito da doutora Monique tocou num assunto importante que parece que parte da direita está meio que perdida. Essa direita que está perdida, viu, doutora? É a direita que passou os 3 anos, né, desde 2019, quando rompeu com o presidente Bolsonaro, o MBL, o Partido Novo, criticando o presidente Bolsonaro. O MBL mesmo levantou aquela hashtag bolsopetismo, né? Inclusive, um integrante da bancada aqui, que era do MBL, ficava falando o tempo todo aqui do bolsopetismo. E agora estão arrependidinhos. Né, tá aí, estão tomando na cara, porque não tem força nenhuma, não tem expressão nenhuma, visto que estavam apoiando uma manifestação de apoio ao Deltan, depois declinaram porque não tem força nas ruas. Né? Então, quem tem força nas ruas é o bolsonarismo, não a direita.